Olá, eu sou Sandro Cagé, sou professor na área de comunicação, de artes e multimídia. Eu tenho graduação, fiz a minha faculdade na área de comunicação e tenho mestrado e doutorado em estética e história da arte. Nós estamos aqui para oferecer esse curso, que é um oferecimento da Lei Paulo Gustavo, através do município de Neópolis, no estado de Sergipe. Então, o propósito desse curso é oferecer para quem queira, fazer uma iniciação na área de audiovisual, para aprender um pouco sobre as questões que são muito importantes, de termos conhecimento e de termos também algum domínio, para poder melhorar a qualidade do que a gente produz com audiovisual. Eu trabalho na área do audiovisual desde 1990, e desde então eu tenho tido uma série de experiências assim com relação à produção audiovisual. A área de televisão, não é uma coisa que eu tenha me dedicado. Eu tenho preferido, na verdade, ultimamente trabalhar com projetos menores, com projetos pequenos, mais dedicados à questão da memória. Mas eu já trabalhei também com publicidade, trabalhei com documentários, trabalhei com televisão, trabalhei em várias áreas, assim, praticamente tudo que pode ser feito na área de audiovisual eu tive a felicidade de aprender, de participar, Então a gente está aqui para compartilhar um pouco do nosso conhecimento com pessoas que estão se iniciando. No entanto, este curso, embora seja para principiantes, este curso ele não vai ser um curso superficial. A gente vai trazer informações assim um pouquinho mais aprofundadas para que as pessoas que estão se iniciando, elas possam não só ter consciência da complexidade que é a produção audiovisual, mas que elas possam também se encantar, ver como é bonito, quanta informação tem, as pessoas que trabalham com audiovisual. São inúmeras as profissões que existem dentro da área do audiovisual. Então, esse curso ele vai passar um pouco da noção de tudo, que eu conheço, pelo menos, sobre audiovisual. E o propósito aqui é fazer com que as pessoas que estão se iniciando, que já são iniciadas, tentar contribuir para que, através desses conhecimentos, as pessoas melhorem a qualidade das suas produções. Quando a gente fala audiovisual, a gente tende a imaginar que a gente está falando de uma área de atividade humana que combina sons e imagens. É verdade, em parte isso é verdade. A gente trabalha com sons e imagens. Mas, quando a gente trabalha com audiovisual, a gente trabalha também com outros componentes que fazem parte das linguagens do audiovisual. O audiovisual é um campo de conhecimento muito vasto, muito diverso, Então, a gente precisa conhecer um pouco mais do que som e imagem, Na verdade, são muitos os componentes que entram para conformar um produto audiovisual. Eu costumo dizer que o audiovisual, ele, além das imagens, ele é uma área de atividade que movimenta conhecimentos vastos, conhecimentos profundos, conhecimentos diversos, mas que também faz com que a gente tenha um pouco mais de consciência a respeito do que é se comunicar, a respeito do que transmitir mensagens, Então, quem trabalha com audiovisual está trabalhando dentro da área da comunicação, comunicação social,
Mas é uma área da comunicação social que está muito integrado também com outras áreas de conhecimento, como por exemplo as artes, né? A história. Então são muitos componentes que conformam um produto audiovisual. Além do som e da imagem, o audiovisual ele tem outros componentes, né? Tem, por exemplo, componentes históricos. Então a gente precisa conhecer um pouco de história, um pouco da realidade, da verdade, da história da humanidade, para a gente poder trabalhar com audiovisual, porque o audiovisual também tem, né, os seus aspectos documentais. Estou aqui para juntar forças com os parentes Guarani na luta pela demarcação e pela proteção de suas terras. O verdadeiro dono da terra no Brasil tem sido expulso, morto, surrado. E quando perde o índio, perdemos todos nós. O índio é uma esperança, o indígena é uma esperança de preservação do que há de melhor no Brasil, da nossa natureza, não apenas da Amazônia, mas da natureza como um todo no Brasil. Toda força aos Guarani. Pessoal, hoje com mais de 3.000 pessoas, a gente parou dessa Paulista. Beleza, pessoal? Eu peço pro meu vereador já para segurar aqui a frente. Demarcação já! A gente trabalha produzindo documentários, a gente também trabalha produzindo comerciais, a gente produz vídeos institucionais, vídeos educacionais. Então esses tipos de produção, eles trazem agregado o componente histórico assim de uma forma muito forte, né? A gente está contando histórias da nossa realidade. Também tem os componentes estéticos que conformam um produto audiovisual. Normalmente a gente entende estética como sendo forma, né? Como sendo como sendo alguma coisa relacionada ao embelezamento, né? Mas na verdade, quando a gente fala de estética, a gente está falando de como nós, seres humanos, nós percebemos o mundo à nossa volta, como nós sentimos os estímulos do mundo e como traduzimos esses estímulos em conhecimento, em sentimento, né? É uma coisa que envolve a questão da percepção. Estética está ligada com a percepção, com os sentidos, né? Também o audiovisual é formado de componentes simbólicos. Quando a gente produz uma peça audiovisual, ela comunica. Então, nós estamos operando com um tipo de código, né, que faz uso de outros códigos, né? Então, nós utilizamos o audiovisual, ele permite que a gente faça uso de linguagens diversas, né? Então, a gente pode usar a linguagem oral, a linguagem textual, as linguagens imagéticas, a gente pode utilizar várias outras linguagens e incorporar isso no produto audiovisual. Então, esses valores simbólicos, né, esses componentes simbólicos, eles são fundamentais, eles são essenciais na produção de um audiovisual. O audiovisual também tem seus componentes econômicos, né? De uma forma bastante sucinta, a gente pode dizer que desde o momento em que a gente começa a elaboração de um projeto, né, a gente movimenta economias, né? Então, produzir um audiovisual
tem custo. Às vezes a gente nem se dá conta de que tem um custo, mas tem custo. E um produto audiovisual, ele também é um produto capaz de gerar riqueza, de produzir riqueza, né? De movimentar a economia dentro das sociedades em que a gente vive, né? Mas também tem um outro componente que é muito importante na produção audiovisual, que são os componentes psicológicos, né? Por quê? Porque a gente, quando produz uma peça audiovisual, a gente produz pensando, endereçando esse produto audiovisual para outras pessoas. A gente quer se comunicar com outras pessoas, a gente quer afetar outras pessoas, né? Então, a gente sabe que uma obra audiovisual, ela tem um poder muito afetivo, né? Um poder afetivo muito grande para as pessoas, né? O audiovisual, o cinema, o vídeo, a televisão, um comercial de televisão, tem poder de mudar a vida de uma pessoa. Então a gente vai falar sobre, no decorrer desse curso, nós vamos falar sobre todos esses componentes que conformam o audiovisual. Tem outros ainda que a gente vai falar mais adiante, não é o caso de listar todos eles hoje, mas a gente vai tratar aqui da produção audiovisual de uma forma bastante sucinta, é verdade, mas a gente não vai trabalhar de uma forma superficial. A gente entende que um bom curso de produção audiovisual, ele deve abordar o máximo possível de informações que ajudem as pessoas a produzir audiovisual, a produzir vídeos, produzir cinema, tem uma importância muito grande dentro da sociedade que a gente vive, porque a gente está movimentando com poderes, né? Esses componentes que eu falei, na verdade, são poderes muito grandes, né? Que têm a função de afetar a vida de todos nós. Então, o audiovisual, ele é também uma responsabilidade muito grande para quem faz, né? Quando nós passamos informações para outras pessoas, a gente está assumindo uma responsabilidade. Então, nós não podemos tratar o audiovisual como sendo uma coisa superficial. Vamos falar sobre tudo que a gente tiver competência para falar sobre o audiovisual, mas a gente não vai tratar o assunto de forma superficial, né? Eu acredito que esse curso, ele vai poder contribuir bastante com o desenvolvimento de pessoas que queiram se profissionalizar na área do audiovisual, né? Mas quem queira se profissionalizar, essa introdução, né, essa iniciação, apesar de ser muito interessante, eu recomendo que busque cursos realmente profissionalizantes. Podem ser cursos técnicos, podem ser cursos livres, e podem ser cursos universitários também, né? A gente pode fazer uma graduação, uma faculdade voltada para a área de comunicação e voltada para as áreas do audiovisual, né? Normalmente, quem trabalha profissionalmente dentro da área do audiovisual precisa ter um registro no Ministério do Trabalho, que é chamado de DRT, né? Então, normalmente, esse registro DRT, as pessoas, para conseguir comprovar que tem competência profissional para adquirir o DRT, isso é mais fácil para quem tem uma formação técnica ou quem tem uma formação de nível superior que permita, né, ao Ministério do Trabalho emitir esse registro DRT, ou no caso dos jornalistas, o MTB, né? Então é muito importante saber, conhecer isso também. Então estamos iniciando o curso,
espero que o curso seja agradável. Eu confesso que para mim não é muito confortável fazer a gravação desse curso, eu não gosto de ficar na frente das câmeras. O meu trabalho é por trás das câmeras, né, que é onde eu me sinto muito mais confortável, mas a gente vai enfrentar esse desafio aqui e espero que seja proveitoso para vocês, né? Esse curso não é um curso, eu não quero transformar esse curso num espetáculo, num show, o propósito aqui não é esse, eu também não levo, né, eu não tenho talento para ser showman, né? O propósito aqui é compartilhar uma parte do conhecimento que eu tenho e que eu sei que pode ajudar no desenvolvimento profissional, no desenvolvimento técnico das pessoas que querem trabalhar com audiovisual. Não importa se você vai trabalhar com câmera ou se você vai trabalhar com celular, esses conhecimentos eles são necessários, eles são importantes e com toda certeza eles vão fazer a diferença nos produtos audiovisuais que vocês vão produzir. Para começar a falar sobre audiovisual, eu recomendo, né, que todos nós estejamos dispostos a pesquisar, a aprender, né, a respeito do que é som, a respeito do que é imagem e a respeito dos outros componentes que eu já relacionei aqui, que são importantes para a composição de um produto audiovisual. Quando a gente pensa que o audiovisual ele é composto só de som e de imagem, isso já coloca para a gente uma complexidade muito grande, a exigência de assim, ter um conhecimento profundo sobre o que significa o som e sobre o que é a imagem, né? Então, eu recomendo que a gente volte lá para as aulas do ensino médio, por exemplo, nas aulas de acústica, né, de física, onde a gente aprende um pouco de acústica, onde a gente aprende um pouco de ondulatória, para a gente poder entender como que funciona o som, o que produz som e também como é que se produz a imagem, né? Tanto o som quanto a imagem, eles têm um componente que é físico, né, natural, uma coisa da natureza, da física mesmo, quanto tem um componente que é fisiológico, né, porque para nós percebermos esses fenômenos físicos, nós precisamos ter o quê? A gente precisa ter dispositivos no nosso corpo, né, sensores, capazes de perceber essas manifestações físicas, né? Nós precisamos ter sensibilidade, né, para perceber certos fenômenos. Então, é muito importante a gente entender a física, é muito importante a gente entender a fisiologia, né, da audição, a fisiologia da visão, mas é importante também a gente entender a psicologia, né? Como é que as imagens, como é que as palavras, como é que os sons, como é que os sinais, os signos, os símbolos, as coisas que existem ao nosso redor, como é que isso se transforma em conhecimento e como isso nos afeta, né? Então, essas três coisas elas são muito importantes para a gente já começar a falar. Os sons, eles são o quê? Eles são manifestações da natureza, da física, né? Então, a origem do som é bem complicado de explicar isso para as pessoas, porque os sons, eles é um fenômeno natural que a gente consegue perceber, mas que muitas vezes a gente não reflete, né? A gente não pensa como é que a gente pode perceber o som e como o som ele pode vir carregado de significados para a gente.
Os sons, na verdade, são fenômenos físicos, né, mecânicos, né? Na física eles falam que são os sons são resultados de ações mecânicas, né? Então, por exemplo, quando eu bato palma, eu estou fazendo o quê? Eu estou provocando um deslocamento de ar, um deslocamento das moléculas do ar. E esse deslocamento das moléculas no ar, elas são o que a gente chama de som. Só que o deslocamento dessas moléculas no ar, elas precisam se transformar em um fenômeno que atinge um aparato fisiológico que a gente tem dentro do ouvido, que esse aparato fisiológico ele é sensível a essas variações nas vibrações do ar. Então, dentro do ouvido nós temos dispositivozinhos, né? Que aí depois vocês estudem a fisiologia do ouvido para vocês entenderem melhor como é que funciona. Mas, por exemplo, esses dispositivos, esses sensores que a gente tem dentro do ouvido, eles captam essas diferenças de vibração do ar, transformam isso no que a gente chama de som, e aí o nosso cérebro é que vai interpretar, o nosso cérebro vai decodificar cada um desses sons, né? Então, durante esse processo, o cérebro ele consegue discernir, né, através dessas vibrações de moléculas, consegue discernir se é um trovão, se é uma voz, se é uma flauta, se é um tambor, se é um avião, né? As coisas que produzem essas vibrações do ar, elas emitem, as vibrações elas têm características distintas que fazem com que o nosso ouvido capte essas diferenças e o nosso cérebro ele possa interpretar, né? Se é um bebê chorando, dando funk, guitarra, se é um forte, se é um serrote, né? Se é um tiro, se é um barulho de moto, um barulho de carro. Então, o nosso ouvido ele tem essa sensibilidade de captar e transmitir para o nosso cérebro as diferenças de vibração, as diferenças de características que cada som tem, né? Então, quando esses sons eles chegam no nosso cérebro, o nosso cérebro ele vai criando tipo uma base de dados, né, um banco de memória, onde desde o dia que a gente nasce, o nosso cérebro ele vai guardando essas informações. Quando a gente ouve, por exemplo, um barulho de caminhão, o nosso cérebro ele registra, ó, isso é um caminhão, ó, isso é um trovão, né? Então a gente tem a nossa memória também. Na nossa memória esses sons eles vão ficando arquivados e em algumas pessoas esse processo de recepção e decodificação dos sons, isso resulta em um processo tão sofisticado, né, em algumas pessoas, que essas pessoas elas são capazes, por exemplo, de ouvir uma orquestra inteira e não só identificar todos os instrumentos da orquestra, mas são capazes de identificar as notas que cada instrumento da orquestra está tocando. Entender sobre os sons é um processo muito importante, muito interessante, e que quanto mais a gente souber a respeito da natureza dos sons, melhor para a gente poder trabalhar com sons, não só para quem trabalha com música, mas para quem trabalha com audiovisual. E os sons eles são muito importantes no audiovisual. Infelizmente, durante muito tempo aqui no Brasil, as pessoas que trabalhavam com audiovisual, elas não davam tanta importância para o som. Mas hoje a gente sabe que os sons são tão importantes e, na verdade, pessoas lá na década de 40, 50, elas sabiam que os sons eram muito importantes. Por quê? Porque através dos sons das radionovelas que as pessoas ouviam pelo rádio,
as pessoas elas podiam, né, criar imagens mentais de personagens, de cenários, de situações, né? Como os nossos avós, nossos pais, eles ouviam futebol pelo rádio e eles conseguiam entender o que estava acontecendo em campo através da voz de um locutor. Então, os sons, eles são muito importantes e eles sozinhos, como eu estou explicando aqui agora, eles também são capazes de disparar processos mentais em nós, que esses processos mentais eles resultam também na elaboração de imagens mentais, né? A gente, quando ouve a voz de uma pessoa, a gente imediatamente, se a gente conhece a pessoa, a imagem dessa pessoa vem à nossa mente, né? A gente identifica. Então, os sons eles são muito importantes, né? E tem muita coisa para estudar sobre os sons. Nós vamos ver isso mais profundamente em algumas aulas que serão dedicadas às questões técnicas de captação e também de edição dos sons. A respeito das imagens, elas também são resultado de processos que se iniciam com um fenômeno físico chamado luz, né? Primeiro existe a luz. Então a luz, ela incide sobre os objetos, sobre as coisas do mundo, e as variações de luz, elas fazem com que os nossos olhos consigam apreender, né, a existência dessas variações de luz dentro de um espectro que a gente chama que é o espectro visível para o olho humano, né? A gente entende as variações de luz, através dessas variações, a gente também vê as cores e a gente vê outros componentes da imagem, como o contraste e várias outras coisas que a gente vai falar mais detalhadamente numa aula que vai ser totalmente dedicada à imagem. A gente vai explicar o que é a imagem, mas agora nesse início, para que a gente possa começar a fazer algumas pesquisas, estudar um pouquinho, é importante que vocês pesquisem sobre essa relação do fenômeno físico, que é a manifestação da luz, e como é que esse fenômeno físico ele afeta, né, os nossos olhos, que captam essas diferenças de luz, essas variações de luminosidade, e transmitem para o nosso cérebro essas informações, e no nosso cérebro é que as imagens elas se formam, né? Então as imagens elas não se formam nos olhos, as imagens elas se formam no nosso cérebro, né? Em áreas específicas do cérebro onde se formam as imagens. E então essas coisas elas são muito importantes para a gente entender, não só o fenômeno físico luz, mas também a questão da fisiologia da imagem. As imagens também, como os sons, elas são capazes de produzir alguns efeitos psicológicos em nós, né? Nós somos muito afetados pelas imagens, e principalmente a sociedade que a gente vive atualmente, que é uma sociedade muito diferente das sociedades que existiram antes da existência da fotografia e do cinema, né? Hoje nós sabemos, né, que desde o período paleolítico, a humanidade, né, algumas pessoas, elas buscam formas de representar o mundo através de imagens. Então, em grutas e também em cavernas, as pessoas entravam antigamente para desenhar, para pintar, para deixar registros de imagens do mundo. A gente ainda não entende direito por que essas pessoas pintavam imagens dentro de cavernas, né?
Mas alguns pesquisadores eles têm avançado muito, né, no sentido de compreender o que levava as pessoas a entrar dentro de uma caverna para pintar, para desenhar, e outras entravam para ver, né? Então eu recomendo para todos a leitura de um livro do professor Arlindo Machado chamado Pré-Cinemas e Pós-Cinemas. Esse livro ele é muito importante, ele é muito valioso para nós que trabalhamos e para nós que pesquisamos, né, sobre a produção audiovisual. Quem vai trabalhar com vídeo, quem vai trabalhar com cinema, não importa, né? Esse livro ele é muito importante e como eu estou falando do Paleolítico, tem um trecho do livro em que o Arlindo Machado ele cita um pesquisador, acho que é um psicólogo norte-americano chamado Edward Wachtel, que o Wachtel ele experimentou entrar numa dessas cavernas pintadas no período Paleolítico, né? Só que ele fez o seguinte, no lugar de entrar com uma lanterna, ele entrou com uma lumináriazinha, né, feita de gordura animal e de pelo de animal, né? Então era a tecnologia que existia para fazer o quê? Para fazer uma lanterninha durante o período paleolítico. Era a banha a banha do animal e o pelo do animal. Ali ele botava fogo no pelo e aí o pelo se transforma numa espécie de pavio, como se fosse uma vela. E o Edward Wachtel ele entrou com uma vela dessa, né? Uma luminariazinha dessa dentro de uma caverna, e ele reparou o seguinte, que conforme ele ia se deslocando, as imagens pareciam se mover. Então ele também conseguiu perceber que as imagens elas apareciam numa sequência, como se fosse uma história em quadrinhos, né? Então, conforme ele ia se deslocando dentro da caverna, as cenas elas iam se sucedendo. Por isso que o Edward Wachtel e o Arlindo Machado eles chamam essa experiência a experiência do cinema do Paleolítico, né? A gente está falando de imagens que foram produzidas há, sei lá, 30, 40 mil anos atrás, né? Então, e apesar de algumas pessoas acharem que essas imagens primitivas elas são grosseiras, não, elas são muito sofisticadas, né? Elas sinalizam uma inteligência muito grande, né, do ser humano daquele período, do Homo sapiens sapiens, né? Então é muito interessante a gente saber disso e conhecer também a evolução de como as técnicas e as tecnologias evoluíram desde o Paleolítico até chegar aos dias atuais. A humanidade sempre sonhou com alguma forma de retenção das imagens do mundo real, né? E de retenção e de reprodução. Depois eu vou explicar um pouquinho mais detalhadamente a respeito disso, mas o que eu estou querendo dizer é que no período paleolítico, né, há 30, 40 mil anos atrás e antes até, os seres humanos eles já tinham percebido que estando dentro de um lugar, de uma caverna, num lugar escuro, né, durante o dia, por exemplo, uma caverna que tenha um furo numa parede por onde a luz possa minimamente entrar. O que acontece é que a imagem das coisas que estão acontecendo fora da caverna, elas são projetadas. Uma projeção, como uma projeção de cinema mesmo. As imagens elas são projetadas no interior da caverna, mas elas são projetadas de cabeça para baixo, né? Elas são projetadas de forma invertida. Esse princípio é o princípio da câmara escura, que os gregos conheceram bem, os árabes conheceram muito bem, que os
os europeus da época do Renascimento, antes deles os romanos, toda a humanidade, os chineses, todo mundo conheceu esse fenômeno porque é um fenômeno natural. E é justamente esse fenômeno que faz com que as câmeras fotográficas, as câmeras de vídeo, as câmeras de cinema, todas elas funcionem para capturar a imagem, né? A partir das primeiras décadas do século XIX, quando o Niepce conseguiu um método de retenção da imagem numa superfície, né? Então foi possível à humanidade não só ver esse fenômeno acontecendo, esse fenômeno da projeção da imagem acontecendo na câmara escura, mas foi possível também fazer o registro dessa imagem, né, que é a fotografia. Durante o século XIX teve um desenvolvimento muito grande das técnicas que permitiram a produção de fotografias, né? O aprimoramento da fotografia foi muito grande no decorrer do século XIX, graças a pesquisas na área de óptica e pesquisas na área de química também, né? Isso permitiu que no final do século XIX os irmãos Lumière eles inventassem um dispositivo, uma espécie de câmera fotográfica que no lugar de tirar uma foto, essa câmera de fotografia ela era capaz de disparar 24, 25 fotos por segundo. Então, depois que eles conseguiram criar um filme em forma de rolo, né, enrolar um filme numa bobina e ter uma câmera que pudesse fazer 24, 25 fotos por segundo e esse filme ir desenrolando e sendo fotografado, então isso fez com que surgisse uma nova técnica, uma tecnologia que é a tecnologia do cinema, da imagem em movimento. Foi possível para os irmãos Lumière, né, projetar depois, fazendo uso de lâmpadas elétricas, eles projetaram esse material que eles filmaram. E é aí que começa a história do audiovisual e a história do cinema. Eu falei o audiovisual, mas é importante a gente saber que nesse momento o cinema, os filmes, né, que os irmãos Lumière e que outras pessoas passaram a fazer a partir daí, os filmes eles não tinham som, eles eram filmes, como a gente chama, né, filmes mudos. Então a origem do audiovisual resultado de desenvolvimentos técnicos, tecnológicos, científicos, né, que a humanidade produziu durante milhares de anos, né? Então, desse livro que eu recomendei a leitura do professor Arlindo Machado, esse livro ele traz todas as informações que a gente precisa saber a respeito desse desenvolvimento das tecnologias de produção de imagem até chegar ao que ele chama de imagens de síntese, né? Que não são mais nem mesmo imagens fotográficas, são imagens feitas por algoritmos, né? São imagens feitas por computador, imagens feitas por programas de computação gráfica. Então, essa história ela é muito bonita, ela é muito legal.
E é muito importante a gente, nessa primeira aula, abordar essa questão histórica da origem do audiovisual, né? Então, eu recomendo mesmo assim a leitura desse livro, quem puder, né? Tem trechos desse livro que a gente pode encontrar na internet. Então, essa é a minha segunda dica de leitura nessa aula. A primeira dica que eu quero passar para vocês é a leitura de textos que relacionem cinema e sonho, né? Porque são duas formas de projeção de imagem, né? Antes de existir a projeção de imagens da tela, existia a projeção de imagens da nossa mente, né? Então, no nosso interior, né, que o ser humano, ele tem essa capacidade de projetar imagens mentais, né? Então, tem alguns textos que abordam essa relação entre imagem projetada do cinema, entre cinema e sonho. Eu acho muito importante a gente ler sobre isso e acho importante também ler esse livro do Arlindo Machado, porque ele vai falar não só da evolução tecnológica, técnica, vai falar muito sobre filosofia, sobre questões também psicológicas, de como é que as imagens elas nos afetam. Prometo que essa é a aula que eu falo mais e a aula mais chata também, mas a partir da segunda aula eu prometo que vai ser um pouquinho mais divertido, mas para isso eu preciso que vocês assistam esses filmes, são filminhos curtos que eu estou colocando aqui embaixo, né? Tem uma relação de filmes aí, uma lista de filmes, eu já vou deixar com o link, né? É só clicar e assistir. Eu preciso que vocês assistam esses filmes porque na próxima aula eu vou abordar algumas questões que são técnicas e estéticas na produção do filme. E nós vamos começar justamente assistindo alguns filmes mudos para a gente já perceber algumas evoluções na linguagem do cinema, né? E que vão ser muito importantes para a gente refletir sobre o que a gente produz hoje, né? Tem a forma de produção audiovisual que algumas pessoas têm adotado para produzir vídeos para a internet é muito parecido com o que era produzido na época do cinema mudo, lá nos princípios do cinema, né? Mas eu quero mostrar para vocês que essas experiências iniciais do cinema, elas foram se transformando. No começo, elas eram simplesmente registros, né? Registros imagéticos de situações, de paisagens, era praticamente uma fotografia em movimento. Mas durante esse período do cinema mudo, essas imagens que eram puramente registros, elas foram se transformando em linguagem. Elas foram passando ideias, foram passando informações, foram criando empatia, né, com o público, foram divertindo as pessoas. E o cinema, então, ele passou a ser um evento afetivo na vida das pessoas, né? Então é muito importante que vocês assistam esses filmes e aí na próxima aula eu vou explicar, a gente vai explicar um pouco como é que funciona esse desenvolvimento da tecnologia do cinema a partir da invenção de uma linguagem, né? Como é que isso vai se transformando em linguagem, como são as táticas, as técnicas que os produtores de cinema eles usaram nesses primeiros tempos. Então é isso, nossa aula está terminando. Mais uma vez eu quero deixar claro, enfatizar aqui que essas aulas elas são resultado da Lei Paulo Gustavo no município de Neópolis, em Sergipe,
né? Então, quero agradecer a paciência de vocês. Hoje eu falei muito, mas na próxima aula eu vou falar menos, né? Hoje é uma aula de introdução, eu tinha muita coisa mesmo para falar, mas a partir da próxima aula a gente vai fazer com que elas sejam mais sucintas e que elas sejam mais objetivas também, tá ok? Então é isso. Obrigado, até a segunda aula.